em 5 segundos. Alerta Geral. Começa agora, Caminhos da Aposentadoria. Luzenor de Oliveira. Agora estou aqui com o professor e advogado da área previdenciária, Paulo Bacelar. Quer saber quais os caminhos da sua aposentadoria? Ligue no Alerta Geral, fique em nossa companhia, no rádio e na internet, sua melhor sintonia, todo sábado às 7 horas, no início do seu dia. Eu já estou aqui ao lado do professor Paulo Bacelar e você já pode mandar perguntas para o nosso WhatsApp 085 99273 4353. Professor Paulo Bacelar, seja bem-vindo com todos os conteúdos na ponta da língua para responder aos nossos ouvintes internautas. Paulo Bacelar, o advogado popular. Bom dia, Luzenor. Bom dia a todos os ouvintes do programa Alerta Geral. Estamos sim prontos aqui para responder a todas as perguntas, Luzenor. Pode mandar. Então vamos lá. Quem abre os caminhos aqui é a Marluce Freitas, que está em Fortaleza com a seguinte dúvida. Tenho 52 anos de idade e nunca tive nenhuma contribuição para o INSS. Quais caminhos para conseguir minha aposentadoria? O que devo fazer? Qual é a recomendação, professor Paulo Bacelar, para a Marluce e para outras tantas pessoas que se encontram também nessa mesma situação? Luzenor, a aposentadoria ela prescinde de contribuição. Então, ela deve contribuir para ter direito à aposentadoria. Se ela não contribuiu ainda de forma alguma, ela deve começar a contribuir mais cedo possível, né? Já está com 52 anos de idade, teria que ter 62 anos mais 15 de contribuição, então ela não atingirá os 15 anos de contribuição quando tiver os 62, mas poderá se aposentar aos 67 anos de idade com 15 anos de contribuição, mas tem que começar a contribuir agora. Marluce, siga esses conceitos e esses conselhos aqui do professor Paulo Bacelar dentro do Jornal Alerta Geral, porque é o caminho seguro para você se aposentar. O professor Paulo Bacelar foi bem claro, hoje com 52 anos de idade, já passou o tempo, mas ainda há tempo para começar. Porque aos 67 anos de idade, 15 anos de contribuição, você tem a aposentadoria garantida. Agora eu questiono, professor Paulo Bacelar, qual é o tipo de contribuição que a Marluce pode se enquadrar nessa relação com o INSS? Olha, ela poderia contribuir como dona de casa, se ela não trabalhar, não tiver uma atividade remunerada, que obrigue ela a contribuir. Ela pode contribuir como dona de casa, se ela for cadastrada no CAD único, então basta que ela vá ao CRAS, né? Se cadastre no CAD único como dona de casa e não tenha uma renda familiar maior do que 2 salários mínimos. Se ela não tiver renda alguma, mas a família tiver até 2 salários mínimos mensais por família, ela pode contribuir com 5% do salário mínimo, Luciano, que dá R$60 por mês até completar os 15 anos. Agora, se ela não tiver essas condições, a família tiver mais do que 2 salários mínimos mensais por renda familiar, ela pode contribuir também a uma alíquota boa também, que é a alíquota de 11% do salário mínimo, que é o Plano Simplificado de Previdência, no Código 1473, que é 11% do salário mínimo, que também ela pode contribuir dessa forma e se aposentar com 67 anos de idade e 15 de contribuição. E aí, Marluce, melhor do que tudo isso, somente um café? Claro, se você nos convidar, a mim e ao professor Paulo Bacelar, café com tapioca. Luiz Flávio está no bairro Potira, em Caucaia. Eu trabalho como segurança em uma empresa há mais ou menos 14 anos. Já posso pedir a minha aposentadoria? Ele não diz qual a idade, professor Paulo Bacelar, mas já está batendo aqui no teto daquele mínimo de tempo de contribuição para pedir a aposentadoria. Ele está ali como segurança, né? Então o segurança ele pode ser enquadrado como vigilante. Aí a discussão se o vigilante não armado teria direito à aposentadoria especial, mas vamos dizer que ele seja um vigilante armado, um segurança armado e tenha
esteja com a cabeça aí para pedir aposentadoria especial, ele teria que ter 25 anos de contribuição e 60 anos de idade. Se ele não tiver atividade, não foi enquadrado como atividade especial, ele teria que ter 65 anos de idade e 15 anos de contribuição. No caso aí já tem 14, bastaria ter aí os 65 anos de idade para ele se aposentar. Então tem essas duas situações que ele pode planejar a sua aposentadoria, dependendo da idade dele, já que ele não falou, né? Professor Paulo Bacelar, e no caso da mulher que trabalha com vigilância, com segurança, quais são as condições para elas se aposentarem? 25 anos de contribuição, 60 anos de idade, tanto para o homem como para a mulher. Aí não foi pesado não para as mulheres, professor Paulo Total, Bacelar? porque a reforma da Previdência era 25 anos de contribuição independente da idade. Então, como era igual o tempo de contribuição do homem e da mulher, a regra de transição criou uma pontuação que é dificílimo se chegar, a pontuação da aposentadoria especial. Então vai para o geral mesmo, é 60 anos de idade e 25 de contribuição, tanto para homem quanto para mulher. É o caso aí de uma regra do INSS que é muito isonômica, né? Igual para todo mundo. Você tem dúvidas sobre os benefícios pagos pelo INSS? Então mande o seu recado aqui, diga em que cidade você se encontra. Anote aí o nosso WhatsApp, 085 99273 4353. Marcelo está em Tururu. Meus pais trabalham na roça há muito tempo. Eu gostaria de saber quais provas eles precisam ter para garantir a aposentadoria rural. Luciano, essa pergunta é boa, né? Porque ela também manda para todo mundo. A atividade rural, ela deve ser comprovada. Aquele que trabalha com a família, sem empregados, em regime de economia familiar, deve ter provas da atividade rural. Não somente a contribuição ao sindicato, a uma inscrição numa comunidade, numa associação, numa cooperativa de segurados especiais, de trabalhadores rurais, como também recibos de compra de suplementos agrícolas, como semente, equipamentos, uma procuração que a pessoa dá em alguma situação qualquer da vida, em que conste a profissão como agricultor, até mesmo registro em cartório, quando a pessoa vai registrar o seu filho, ou ou casar, né, ou se casar, que ali tem um registro que consta a profissão como agricultor, a inscrição numa escola dos filhos, a matrícula dos filhos, onde consta a profissão dos pais como agricultor, um plano de saúde ou até mesmo um atendimento numa UPA, num hospital, numa clínica, onde conste no registro, lá no cadastro, a profissão de agricultor. Então são essas provas, Luciano, que a pessoa vai juntando ao longo da vida, para quando tiver os 60 anos de idade o homem, 55 anos de idade a mulher, ela não tenha que ficar batalhando, recorrendo atrás de provas, porque já veio aí na sua vida laboral, juntando essas provas durante a sua vida. Professor Paulo Bacelar, nessa área da Previdência Social, no campo rural, tem hoje muitas facilidades para os agricultores e as agricultoras comprovarem esse tempo de segurada especial, principalmente com as atividades que são desenvolvidas, porque quem trabalha na agricultura familiar tem hoje a facilidade da compra, da aquisição de implementos, de produtos e também, e especialmente, principalmente, da comercialização desses produtos, principalmente com o poder público, que hoje muitos municípios, governos estaduais também já trabalham com a agricultura familiar, com a compra desses produtos que saem do campo direto para a merenda escolar. Ou seja, é um caminho ainda menos pedregoso para os trabalhadores e as trabalhadoras se aposentarem. Com certeza, porque é como eu disse, né? É juntando essas provas ao longo da vida que ela vai poder se aposentar com facilidade, até mesmo na via administrativa. Hoje, Luciano, a maioria dos benefícios concedidos para trabalhadores rurais é na via judicial. Por quê? Exatamente porque o segurado não vai se preocupando na sua vida a juntar essa documentação, a fazer esses cadastros no governo, tirar um ADAP. E aí, ele não tendo isso, aí vai recorrer à justiça, e na justiça o juiz ele pode analisar as suas condições físicas, o conhecimento, através de uma entrevista, aí ele pode demonstrar o conhecimento da atividade rural, e aí vai conceder o benefício. Mas seria muito bom se isso que você falou, e o que a gente vem falando no programa há muitos anos,
venha se fazendo ao longo do tempo para que não precise recorrer à justiça e não encha o Poder Judiciário de processos sem necessidade. Vamos continuar o nosso giro pelo interior do Ceará e pelo Brasil, porque chegam muitas perguntas de todos os estados do país aqui para o Jornal Alerta Geral. Mas neste momento, vamos à região Centro-Sul, em Iguatu, está a Antônia Maria com a seguinte dúvida: eu trabalho como empregada doméstica desde que nasci. Como consigo comprovar os anos que trabalhei sem ser de carteira assinada? E aí, professor Paulo Bacelar? Olha, Zé, depende aí do que ela esteja entendendo como empregada doméstica, né? A empregada doméstica é aquela pessoa que trabalha para uma família, uma residência, a partir dos 16 anos de idade, aliás, a partir dos 18 anos de idade, não, acho que... dos 18 anos de idade. É 18, né? Porque 16 ela poderia pagar como facultativa e 14 anos como aluno aprendiz. Então seria mesmo 18 anos e que trabalhe pelo menos há 3 dias na semana, né? 3 dias por semana na residência. Essa é considerada empregada doméstica e é a obrigação do patrão, né? Do tomador de serviço, assinar a carteira e fazer os recolhimentos previdenciários. Se ela realmente era empregada doméstica e a carteira não foi assinada, ela precisa entrar com ação trabalhista para reconhecer esse vínculo, para poder depois vir buscar os direitos previdenciários, porque sem carteira assinada e sem comprovação desse período como empregado doméstico, não é possível aposentadoria nesse caso. Antônia, você não nos fala sobre a sua idade, mas é importante anotar. Com 15 anos de contribuição para o INSS, 62 anos de idade, você tem a sua aposentadoria garantida. Pelos conselhos do professor Paulo Bacelar, repito, eu não sei qual é a sua idade, mas se você estiver aí na faixa dos 40 anos, dos 50 anos de idade, ainda vale a pena contribuir. Nós já tivemos aqui, abrindo o Jornal Alerta Geral, especial Caminhos da Aposentadoria, as explicações, a dúvida apresentada pela Marluz Freitas, de Fortaleza, que tem 52 anos de idade, e nós a aconselhamos a começar a contribuir para a Previdência Social. Pois não, professor Paulo Bacelar? E é importante também, Luciano, um recado aqui às pessoas, porque a gente conhece, eu conheço pessoas, já aconteceu comigo também, na minha casa, e eu conheço pessoas próximas que também já aconteceram com elas. De pessoas, Luciano, que trabalham nas residências, são empregadas domésticas, mas pedem para que não assine a carteira, por vários motivos, ou porque entende que vai se aposentar na zona rural, quando voltar para a roça, quando tiver os 55 anos de idade, ou porque vai perder o Bolsa Família, ou algum plano de governo, né, algum benefício do governo. Então, isso prejudica a sua própria vida. Então, não faça isso. Se você trabalhar como empregada doméstica, exija a assinatura da carteira, porque isso não beneficia ninguém, você trabalhar sem carteira assinada, porque você vai estar sendo protegida pela Previdência e não existe isso de você ser empregada doméstica na cidade e querer depois se aposentar na zona rural sem ser trabalhador rural, arranjando provas. Então, não faça isso. Sempre tenha a sua carteira assinada, peça para que o patrão assine sua carteira, que você terá os seus direitos garantidos pela lei de benefícios da Previdência. Mais uma dúvida agora do Carlos Matos, em Caucaia, fazendo o dever de casa. Eu estou completando 53 anos de idade agora em maio e já tenho 15 anos de contribuição. Posso pedir minha aposentadoria? O Carlos está acelerado, apressado, professor. Ô, Carlos, eu queria aí, já está pedindo também minha aposentadoria, porque eu também já passei dessa idade aí, mas infelizmente não, a gente tem que esperar, aí você vai ter que contribuir ou ficar na qualidade de segurado, contribuindo pelo menos uma vez a cada ano, se você contribuir como contribuinte individual, ou como facultativo, seria você contribuir como facultativo a cada 6 meses para manter qualidade de segurado, mas você só se aposenta com 65 anos de idade. Então tem que ter 65 anos de idade o homem, 15 anos de contribuição. Então, Carlos Matias em Caucaia, você e o Paulo Bacelar, o Marcos Furlan ainda está bem distante, vamos continuar aqui, olha, na labuta, trabalhando e esperando bater os 65 anos de idade, sem esquecer de fazer o dever de casa e esperar pela aposentadoria. A Flávia em Acopiara, na região centro-sul do Ceará, professor Paulo Bacelar, tomando um cafezinho agora e nos acompanhando. Pergunta: quais profissões entram na regra para garantir a aposentadoria especial? Quanto mais tempo de contribuição, melhor? Eu vou responder logo a segunda pergunta. Quanto mais tempo, melhor, porque é 60% a cada 25 anos, no caso aí da aposentadoria especial, né?
até 20 anos o homem, 60% mais 2% para cada ano de contribuição. O que passar dos 20 anos, quanto mais tempo, melhor para a aposentadoria. Porém, quais são as profissões para garantir a aposentadoria especial? Não existe mais a aposentadoria especial pensando em profissão, e sim em exposição a agente nocivo. Então, qualquer profissão que você tenha exposição direta a agentes químicos, físicos ou biológicos que tragam prejuízos à sua saúde, em níveis que a lei vai definir, no caso de ruído, de calor, de umidade, de frio, de periculosidade e outras coisas, biológicos também, você terá direito à aposentadoria especial, mas independe isso da profissão que você tenha. Mais uma dúvida agora da Maria Lúcia em Horizonte. Minha filha tem 24 anos de idade e engravidou. Ela nunca contribuiu com o INSS. Será que tem direito a pedir o auxílio maternidade, professor Paulo Bacelar? Olha aí, Luziano, a questão do planejamento previdenciário. Claro que às vezes a pessoa engravida sem fazer um planejamento, né? Mas quem está pensando em ter filhos pode também planejar o seu salário maternidade, fazendo contribuições anteriores ao parto. Porque o salário maternidade é calculado com a média de 12 meses antes do parto, num período de 15 meses, mas as 12 últimas contribuições é a média. E também ela tem uma carência mínima para quem é autônomo, quem é contribuinte individual, quem é facultativo, de 10 contribuições mensais. Então, se a pessoa engravidou, ela vai, pensando aqui que ela vai ter um parto de 9 meses, ela não teria como pagar esses 10 meses antes do parto, que é a carência mínima de 10 contribuições. Então, se ela nunca contribuiu, ela teria que ter contribuído pelo menos com 10 contribuições antes do parto para ela ter direito ao salário maternidade. Então, nesse caso, se ela nunca contribuiu, ela não terá direito ao salário maternidade. Mais uma dúvida, pergunta da Letícia Matias em Fortaleza. Minha avó recebe uma pensão por morte há 5 anos. Como a gente faz para transformar em uma aposentadoria permanente? Tem uma resposta com alívio para a Letícia Matias e a avó dela, professor Paulo Bacelar? Não, Luziano, porque a aposentadoria não tem nada a ver com a pensão por morte que ela recebe. Então, se ela tem uma pensão, ela recebe uma pensão, ela não pode se aposentar porque recebe uma pensão. A pensão é concedida para os dependentes do segurado. E para ela ser aposentada, ela precisava ser segurada. Ela precisava contribuir pelo menos com 15 anos e ter 62 anos de idade, para ela ter a aposentadoria dela e acumular com a pensão por morte. Mas no caso, se ela só tem a pensão e não contribui, aí ela não terá direito à aposentadoria. Agora me veio uma reflexão, professor Paulo Bacelar, porque essa pergunta da Letícia Matias deixa uma interpretação de receio dela, da avó vir a perder a pensão. Mas nesse caso aqui não tem risco, porque pelo meu entendimento, a Letícia entendeu, interpretou que a aposentadoria seria mais segura. Mas nesse caso, a pensão por morte, principalmente de uma senhora que já é avó, já garantiu esse benefício, não tem risco nenhum, não é isso? Não, vamos lá. Ela falou que é avó, né? Mas existem avós novas, né? Mas vamos pensar que eu tô supondo que esse seja uma avó aqui de 60 anos de idade. Essa é a minha torcida, Letícia. Não vamos discriminar, né? Pode ser uma avó de 40 anos, né? Não, mas pra Letícia fazer essa pergunta, a Letícia tem de 18 anos pra cima. Pode ser. Então eu tô fazendo o cálculo aqui. Mas, independentemente disso, a pensão por morte, ela passa a ser vitalícia após os 45 anos de idade para óbitos a partir de 2015. Então, se a avó dela tem mais de 45 anos de idade na data do óbito, ela já teria pensão vitalícia. Então, essa pensão ela não perde mais. Inclusive, Luziano, ela pode até casar novamente, que não terá a perda da pensão. Mas para a aposentadoria, Letícia, ela precisa contribuir por 15 anos e vai acumular com a pensão que ela já recebe. Então, Letícia, olha, o professor Paulo Bacelar ainda quer fazer confusão, quer inventar casamento para sua avó, mas ele deixou, Letícia, uma boa resposta. Se a sua avó também tem contribuição por 15 anos para o INSS e já chegou aos 62 anos de idade, pode pedir a aposentadoria. Daniel Azevedo está em Juazeiro do Norte, terra que você conhece, né, professor Paulo Bacelar? Muito, terra do Padre Cícero, gosto muito de ir lá sempre que vou. Curto muito ali a região do Cariri. Não só Juazeiro, mas toda a região ali.
Então o Daniel Azevedo quer saber, eu sou funcionário da mesma empresa há 10 anos, faz 2 meses que sofri um acidente e fiquei afastado, mas não recebo nada nem da empresa nem do INSS. Tenho como receber, professor Paulo Bacelar? Acidente, ele não caracteriza como acidente de trabalho aqui, mas nesse caso, um auxílio... mas eu tenho que saber por que ele não recebe do INSS. Ele não fala aqui se pediu o benefício foi negado, né? Porque se ele sofreu um acidente e tem... ele tem incapacidade para trabalhar por causa do acidente, ele deve recorrer ao INSS, pedir o benefício de auxílio-doença. E se esse acidente lhe causar sequelas em que ele tenha uma perda da capacidade laboral, uma perda parcial da capacidade laboral, ele pode também ter direito ao auxílio-acidente. Mas ele precisa dizer aqui se ele requereu o benefício do INSS, se foi negado, se ainda falta fazer perícia. Já tem mais de 10 anos, né? Não, tem 10 anos de contribuição. Tem 2 meses que Há ele 2 sofreu meses. acidente. Pode ser que ele requereu o benefício e ainda não foi concedido, porque aqueles benefícios de auxílio-doença, Luciano, que a perícia está sendo marcada para 8 meses. professor Paulo. Auxílio-doença, porque como ele sofreu acidente, primeiro ele pede o auxílio-doença, que é o benefício por incapacidade provisório. Pede auxílio-doença. Se for o caso de conceder uma aposentadoria por invalidez na perícia, ou se for o caso de um auxílio-acidente, é a perícia médica que vai resolver isso. Mas pode ser esses casos que ele deu entrada no auxílio-doença, né? E aí está sendo marcada a perícia para 8 meses, 10 meses, que é o grande problema do INSS hoje, é com a gestão dos benefícios por incapacidade. É o pior problema do INSS nessa gestão atual do INSS nos últimos anos. E qual é a recomendação, professor Paulo Bacelar, para quem sofre acidente, como essa situação enfrentada pelo Daniel Azevedo? É dar entrada logo de imediato no INSS? Não, ele tem 15 dias, que é pago pela empresa, os primeiros 15 dias, a partir do seu afastamento, e ele precisa ter um perito médico, uma consulta médica, né, um laudo médico, um atestado médico, que pode ser do SUS, pode ser um médico particular, não importa. Tem que ter um laudo a empresa o afasta e paga os primeiros 15 dias. E a partir do 16º dia que ele deve requerer o benefício ao INSS. Professor Paulo Bacelar, tem mais uma dúvida. Antes dessa nova pergunta, dizer para você, ouvinte internauta, em qualquer parte do Brasil e do mundo, você pode receber informações sobre a Previdência Social. Mande o seu recado aqui para o nosso WhatsApp, 085 99273 4353. Quando escrever a mensagem, cite o município, a cidade em que você se encontra. É importante para nós que fazemos o jornal Alerta Geral. Agora a pergunta é da Marta em Limoeiro do Norte. Sou portadora de diabetes, pressão alta e agora estou com alguns problemas psicológicos que me impedem de trabalhar. Posso dar entrada em algum benefício? Pode. Agora ela deve ter um laudo médico e um atestado médico na mão, dizendo a sua incapacidade para o trabalho, Luciano. O auxílio-doença não é pela doença, e sim pela incapacidade. Ele precisa estar sem condições de trabalhar para poder dar entrada no benefício. Tem mais dúvidas chegando aqui na produção do Jornal Alerta Geral. A Iracema, ou melhor, agora a dúvida é do Rafael Marcondes em Itatira. Meus 2 filhos foram diagnosticados com autismo. Eles podem receber algum benefício do INSS? Sim, o autismo, ele é considerado uma deficiência e pode receber um BPC para os filhos, tanto para um como para o outro, né? Se os dois tiverem autismo, imagina uma família, Zano, com 2 filhos com autismo, né? Que tem que ter um cuidado especial. Então, às vezes, a mãe deixa ele trabalhar para poder cuidar dos filhos. Então, ela tem direito, sim, a pedir o BPC, mas vai também depender das regras do BPC, que também existe a regra social, né? A regra da renda familiar, que não pode ser nem igual nem maior do que 1/4 do salário mínimo. A renda familiar tem que ser menor do que 1/4 do salário mínimo para ele poder ter direito a esse BPC. Iracema, em Fortaleza, tenho 52 anos de idade, sou filha de pescador e sou marisqueira. Estou com 10 anos que pago a colônia. Com quantos anos eu irei me aposentar? Faltam quantos anos para eu pagar a colônia e me aposentar? Ela repete a pergunta e a resposta que Iracema
fica ligado. E você também fique ligada para quem trabalha nessa atividade de pesca. Vamos lá, professor Paulo Bacelar. É aquela resposta padrão do nosso programa, né? Apertar o play aqui. Mas ela se Moderno, né, Camila? Moderno, né? Aperta o play, vamos lá. É o Paulo GPT. Paulo GPT. Mas olha só, é a mesma regra aí, ela se enquadra nas mesmas histórias do trabalhador rural que paga o sindicato, né? A colônia, ela é um órgão que orienta os pescadores, que ela precisa estar ali cadastrada para poder se organizar na sua atividade, mas o registro da colônia, o pagamento da colônia não é suficiente para ela se aposentar. Ela precisa ter provas da atividade marisqueira, mas aí o tempo aí, dona Iracema, é de 15 anos também dessa atividade rural, que a gente chama rural, mas também enquadra-se na pesca, né, artesanal, e tem 55 anos de idade para mulher, 60 anos para homem, 55 para mulher, mas tem que ter a comprovação da atividade por 15 anos. Tanto na agricultura como na pesca artesanal, precisa ter a comprovação desses 15 anos. Nessa ligação que você faz sobre essas atividades que colocam as pessoas na condição de seguradas especiais do INSS, tanto da pesca quanto da agricultura, chega a pergunta da Maria em Pentecoste. Ela diz: sou agricultora e tenho um irmão que recebe o BPC no meu nome. Eu pago o sindicato rural, tenho 20 anos de sindicato. Quando eu for atrás da minha aposentadoria, será que vai dar algum problema no meu pedido do benefício? Olha, eu não entendo. Pois não, professor. Tem um irmão que tem um BPC no meu nome. Não, isso não, Luciano. O BPC é do irmão dela e ela é representante legal dele. Deve ser curadora, deve ser ou tutora, né? Ou ter a guarda do irmão. Ela deve estar como representante ou como procuradora. Então isso não vai atrapalhar a situação dela. Se ela tiver comprovação de que exerce atividade rural, ela terá direito à aposentadoria dela. Mais uma dúvida, Maria José em Heriutaba escreveu a mensagem para o nosso WhatsApp 085 99273 4353. A Maria José diz: professor Paulo Bacelar, tenho 48 anos de idade e 30 anos de contribuição. Que maravilha, professor Paulo Bacelar. Posso pedir minha aposentadoria? Trabalho na prefeitura. Por que maravilha, doutor? 30 anos de contribuição, professor Paulo Bacelar, além do dever de casa, bem feitinho. Mas ela é da prefeitura. Sim, professor Paulo Bacelar, eu estou aplaudindo a Maria José aqui, porque ela começou cedo a contribuir. Ela é uma jovem, agora, por outro lado, eu não sei se vou bater palma não, viu, Maria? Mas vamos lá, professor Paulo Bacelar. Mas ela terá que ter aí, doutor, 57 anos de idade para poder pedir aposentadoria. Que ela precisaria ter 25 anos de contribuição e 57 anos de idade. Pelas regras de pontuação, pela idade muito nova, também não enquadraria para pegar as regras de transição. Mas ainda não teria direito à aposentadoria, mas ela terá que ter 57 anos de idade. Então, está perto, faltam 9 anos. Continue, Maria, fazendo o dever de casa nessa relação com o INSS. José Alves, ele não diz em que município, cidade se encontra no interior do Ceará, mas manda o seguinte recado, esperando uma resposta. Vou completar 65 anos de idade no dia 1º de setembro. Tenho 18 anos e 6 meses de contribuição. Já posso dar entrada na minha aposentadoria? Dia 1º de setembro você deve entrar no meu INSS com a senha do gov.br e poder pedir a sua aposentadoria. Em falar nisso, Luciano, eu queria abrir um parêntese aqui para o cuidado que as pessoas devem ter com a sua senha do gov.br, que é a senha do meu INSS, porque com a senha do meu INSS você pode entrar no meu INSS, fazer o requerimento de aposentadoria sozinho, você pode baixar os seus cadastros, você pode analisar tudo. A orientação, em alguns casos, é que você contrate uma pessoa para poder fazer essa análise antes de pedir aposentadoria, para ver se tem algum acerto para fazer no seu cadastro e juntar a documentação correta. Mas com essa senha também, Luciano, você acessa o seu imposto de renda, você acessa o Detran, você acessa mais de 1.000 serviços do governo federal e do estadual. Então, você deve ter muito cuidado com essa senha. Aliás, estadual não, mas é federal. Você deve ter muito cuidado com essa senha, para quem você fornece essa senha, para que ninguém possa
entrar com essa senha no seu cadastro e fazer algum serviço que você não autorizou. Professor Paulo Bacelar, o José Alves, além dessa pergunta que ele nos trouxe e com essa resposta sua, que ele deve esperar completar os 65 anos de idade para pedir a aposentadoria, ele tem outra questão que também faz parte da vida de milhões de brasileiros. Ele diz o seguinte: esses 3 anos e 6 meses que tenho a mais como contribuição para o INSS, vai me proporcionar alguma diferença de benefício? Não. O homem, se fosse mulher, teria diferença. Mas o homem, ele tem até 20 anos de contribuição, o mesmo percentual, que é de 60% da sua média. Então ele vai fazer uma média desses 18 anos e a sua aposentadoria vai ser 60% dessa média. Se ele tivesse mais de 20 anos, aí aumentaria 2% para cada ano que passasse dos 20 anos. Se fosse mulher, aí ela tem 15 anos, até 15 anos é 60% da média, e que ultrapassar os 15 anos, 2% dessa média. Eu não sei porque teve essa diferença entre homem e mulher, não tem sentido nenhum, não há fundamento, no meu entender, para ter essa diferença entre homem e mulher, mas infelizmente teve, e no caso dele, 18 anos ou 15 anos é o mesmo percentual. Pode ser que aumente a média, né? Desses 18 anos seja uma média melhor do que uma média de 15 anos de contribuição, mas ele não tem como ele também pedir restituição desses 3 anos e também não aumenta aí o percentual na sua aposentadoria. Professor Paulo Bacelar, Alfredo em Morrinhos diz: eu tenho 2 filhos especiais que recebem o BPC Loas. Na minha casa moram 6 pessoas. Então eu gostaria de saber se eu tenho direito à minha aposentadoria. Estou com 60 anos de idade e 20 anos de contribuição como trabalhador rural. Olha, para ele pedir aposentadoria rural, basta que ele entre com o pedido, com as provas de que ele exerce atividade rural. Os BPC que os filhos dele recebem não vão interferir na questão da aposentadoria dele rural. Aí eu te pergunto, a aposentadoria dele rural vai interferir no BPC dos filhos que eles recebem? Aí é outro assunto, porque aí a aposentadoria rural dele, por ele ainda não ter 65 anos de idade, vai entrar no cálculo da renda familiar, que pode alterar a renda familiar por causa dessa aposentadoria, e o INSS poderia revisar a concessão do BPC, e aí poderia acessar o BPC. Mas vai depender da renda familiar. No caso, ele disse que tem 6 pessoas morando na mesma casa. Na mesma família. 6 pessoas com um salário mínimo. R$ 3.900, professor Paulo Bacelar? A renda dá menos do que 1/4 do salário mínimo, então não teria problema. Professor Paulo Bacelar, agora você me deixou confuso. Quando você diz que a aposentadoria rural vai interferir nessa situação do Alfredo, por que razão? Se ele tem os 60 anos de idade completos, diz que tem 20 anos de contribuição e já tem os direitos, pelas regras da aposentadoria, a aposentadoria rural. E se fosse, aí é que vem a confusão que você me deixa aqui na minha cabeça. Se fosse com 65 anos de idade, não teria nenhum problema. É porque a lei, Luciano, esqueceu do trabalhador rural. A lei diz o seguinte: exclui-se do cálculo da renda per capita familiar para o cálculo do BPC as aposentadorias até um salário mínimo das pessoas acima de 65 anos ou mais. Entendi, professor Paulo Bacelar. Pergunta, dúvida da Adriana no Crato, região metropolitana do Cariri, nos acompanhando pela FM 106.5. Contribuí 25 anos para o INSS e hoje sou agricultor e contribuo pelo sindicato. Tenho 50 anos de idade e estou com problema de saúde. Posso dar entrada no auxílio ou no pedido da aposentadoria? Olha, ainda não. Ela tem 50 anos de idade, né? Ela pode pedir o auxílio doença, se tiver a comprovação da atividade rural pelo menos por um ano, 12 meses, e ter no laudo médico, no atestado médico, a comprovação da sua incapacidade para exercer a sua atividade. Késia, em Russas, sou servidora pública com 15 anos de contrato e também sou professora. Tenho hipertensão e canso bastante ao fazer esforços. Posso pedir um auxílio? Já tive um AVC dentro da sala de aula e fiquei afastada por 3 meses. Sim, você tem direito, você é servidora pública, é do regime próprio de previdência da cidade de Russas, então já está afastada pela atividade de professora, pelo município de Russas. Então isso já é o auxílio doença, ou seria o auxílio doença se fosse do regime geral de previdência.
Linha direta do Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria é o 085 99273 4353. Francisca em Vaze Alegre. Está com mais de 2 anos que o pai do meu filho faleceu. Ele pagava o INSS, mas tinha parado de pagar 2 anos antes do óbito. Meu filho teria o direito à pensão, professor Paulo Bacelar? Depende, Luciano. Se ele era contribuinte individual e parou de contribuir por mais de 2 anos, ele só teria direito à aposentadoria, a se manter na qualidade segurada, se ele já tivesse mais de 2 anos, de 10 anos de contribuição sem ter perdido a qualidade segurada. Ou seja, ter mais de 10 anos, parou de contribuir, mantém a qualidade segurada por 2 anos. Né? Então ele ainda diz que ele está com mais de 2 anos, né? Tinha parado de pagar mais de 2 anos. Então, se ele parou de pagar mais de 2 anos antes do óbito, aí possivelmente ele não teria mais condição de segurado, qualidade de segurado, e aí ele teria perdido o direito a essa pensão. Mas ainda tem um detalhe, Zenô. O contribuinte individual, vamos dizer que ele tivesse mais de 10 anos de contribuição. Por isso, Zenô, que as questões, as análises, ela precisa ter uma análise realmente ampla do cadastro de contribuições para ver quanto tempo ele contribuiu antes do óbito, para ver se tem mais de 10 anos ou menos de 10 anos, porque tudo isso vai influenciar. Vamos dizer que ele tem mais de 10 anos de contribuição e teria 2 anos de qualidade segurado até dezembro de 2022, por exemplo. E ele faleceu em fevereiro de 23. Não era mais segurado, certo? Porém, se ele provar que ele não estava contribuindo porque ele não tinha condições, porque ele estava doente ou porque já estava inválido antes de terminar esses 2 anos, e ele estava impedido de contribuir por causa dessa doença, ou por causa dessa invalidez, dessa incapacidade, aí ele teria direito à aposentadoria por invalidez quando ele era segurado, e aí manteria a qualidade segurada dele na data do óbito. Então, isso tudo teria que ser analisado no âmbito geral para saber se ele teria direito à pensão ou não. Então, não dá para dizer que ele não tem mais direito à pensão, exatamente porque precisaria ter essa análise mais ampla. Ô Francisca, essa explicação do professor Paulo Bacelar, eu ouvi atentamente e espero também que você esteja contemplada. Mas faz uma revisão sobre esses dados que o professor Paulo Bacelar acaba de citar, sobre o intervalo entre a última contribuição e o óbito, e o tempo também de contribuição do seu companheiro para o INSS, para saber se o seu filho tem direito à pensão. Vamos à região do Sertão Central, Will em Quixadá. Eu queria saber se após 15 anos de contribuição para o INSS, professor Paulo Bacelar, se preciso de mais alguma coisa ou só preciso dar a entrada no pedido de aposentadoria. Aqui no caso, o Will precisa dos 65 anos de idade se for trabalhador urbano, e se for trabalhador rural, 60 anos de idade com 15 anos de contribuição para pedir a aposentadoria, professor Paulo Bacelar? Exatamente. Se ele já tiver 15 anos de contribuição, bastaria ter aí 65 anos de idade para ele poder pedir aposentadoria. Alves, em Fortaleza. Meu filho trabalhava de carteira assinada há mais de 1 ano, foi diagnosticado com esquizofrenia. Ele deu entrada no pedido de aposentadoria e estava recebendo auxílio-doença, mas ele faleceu. A mãe dele tem direito à pensão, professor Paulo Bacelar? Olha, ele estava trabalhando de carteira assinada quando faleceu, então ele era segurado da Previdência, certo? A mãe terá direito à pensão se ele não tiver filhos, se ele não tiver esposa ou companheira, e ela teria direito, a mãe, se ela comprovasse a dependência econômica desse filho. Então, por exemplo, se ela morasse sozinha com ele, não tinha aposentadoria nem pensão, ele que bancava as despesas da casa, então isso aí provaria a dependência econômica, e ela teria direito à pensão do filho que faleceu. Luana está em Quixeramobim com a seguinte dúvida: tenho 41 anos de idade e 11 anos de contribuição. Quando eu fizer 15 anos de contribuição, teria algum problema para eu pagar ou parar de pagar? Diz ela, professor Paulo Bacelar, que é agricultora. Mais uma vez a questão da contribuição, né? Segurado especial não contribui diretamente. Ele precisa provar atividade rural. No caso dela, ela teria que comprovar a atividade rural até completar os 55 anos de idade. Então, o segurado especial, o trabalhador rural, ele não pode ter 15 anos de agricultura com 40 anos de idade e parar de
de trabalhar na roça. Ela precisa comprovar que trabalha na roça até os 55 anos de idade, no caso a mulher, e até os 60 anos de idade, no caso o homem. O trabalhador rural, ele se aposenta na atividade, ele precisa estar trabalhando na agricultura no momento que completar os 55 anos de idade a mulher e os 60 anos de idade o homem. Francisca Enides, em Fortaleza, diz que a mãe com 80 anos de idade não é aposentada, recebe pensão e hoje sofre com um câncer. E ela quer saber se a mãe pode pedir a aposentadoria. Não sei, né? Porque aí teria que ver se ela contribui com a Previdência. Ela não disse aqui que ela contribui. Ela está com câncer, 80 anos de idade. Se ela contribui com a Previdência, 80 anos de idade, pode ser que ela esteja contribuindo ainda. Teria direito à aposentadoria. Mas, se ela não contribui, aí poderia se pensar num BPC. Mas ela já recebe a pensão por morte, professor Paulo Aí Bacelar. ela não teria direito ao BPC, porque ela já recebendo a pensão, não receberia um BPC. Então, nesse caso, ela teria que estar contribuindo com a Previdência para poder pedir aposentadoria. Maria, em Pentecoste, diz que vive com um homem há 25 anos e agora ele faleceu. Tem 2 filhos menores com esse ex-companheiro. Ele pagou o INSS até 2015. Aí ela pergunta, já tivemos uma pergunta bem semelhante, os meus filhos têm direito à pensão? Olha aí, não tem direito à pensão porque já parou de contribuir desde 2015, né? E não tem como. Mais de 2 anos, né, professor Paulo Mais de Bacelar? 2 anos, no caso aí dele. Existem pessoas, Luciano, que não dão importância mesmo à contribuição, né? Muitas vezes a pessoa não tem condições de contribuir, mas em muitos casos, uma contribuição por ano já mantém a qualidade dele de segurado por um ano. Então, mesmo que a pessoa não tenha condições de pagar todo mês, certinho, vai contribuir com um mês, aquele mês que dá você contribui, naquele mês que não dá você para, no outro mês você ganhou alguma coisinha a mais, você contribui naquele mês, não deixando de contribuir por mais de um ano, porque senão você deixa de ser segurado da Previdência e deixa não só você desamparado, com o caso de auxílio-doença ou invalidez, como também você deixa a sua família desamparada, no caso aí da pensão por morte para os 2 filhos que vão ficar sem benefício, nesse caso porque ele parou de contribuir. Estamos entrando na reta final da nossa edição do Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria, mas ainda há tempo para você mandar a sua pergunta. 085-99273-4353. Cícero Melo, em Crato. Tenho 59 anos de idade, sou agricultor e contribuí para a Previdência Social por 17 anos. Sou deficiente visual desde os 13 anos e trabalhei na roça. Hoje moro sozinho, sou viúvo. Sou também depressivo e tomo remédio controlado. Pedi 2 vezes o auxílio e o benefício foi negado. O que fazer, professor Paulo Bacelar? Você tem que ver aí os motivos do indeferimento, analisar o caso, o processo, ver os laudos médicos para ter uma ideia do que fazer agora. Agora, com 59 anos de idade, ele diz que é agricultor, com 17 anos de contribuição. Se for contribuinte especial, segurado especial da Previdência Social, aos 60 anos de idade ele pode pedir a aposentadoria. Ele teria que tentar voltar a trabalhar com a atividade rural e ter provas desse período para ele com 60 anos pedir logo a aposentadoria. Vamos continuar na cidade do Crato. Maria, meu esposo trabalhou em 1994, 96, 97, 98 e 2007 apenas com contrato temporário de 3 a 4 meses. Em 2021, conseguiu assinar carteira. Ele tem 55 anos de idade. Aí pergunta a Maria, em defesa do esposo, gostaria de saber por quantos anos ele ainda precisa contribuir para pedir a aposentadoria? Olha, ele precisa ter 15 anos de contribuição, né? 15 anos e ter 65 anos de idade. Não tem outro caminho. Então, se ele nesse período ele só trabalhou 3 a 4 meses em cada ano, né? Então, ele teria que completar aí os 15 anos de contribuição. Maria, está bem fácil de montar essa matemática com base no que o professor Paulo Bacelar diz. Se o seu esposo já tem, por exemplo, 5 anos de contribuição, ele precisa continuar ligado ao INSS para aos 65 anos de idade garantir a aposentadoria. Repetindo o que diz quem entende do assunto na área do direito previdenciário. 15 anos de contribuição e 65 anos de idade no caso do homem. Narcélio, em Pindoretama. Ter filhos em escolas particulares prejudica o Bolsa Família? A pessoa pode perder o benefício? Não, o fato de ter filho em escola particular diretamente não prejudica, mas se você tem filhos em escola particular, presume-se aí uma renda que seja maior do que 2 salários mínimos, acredito. Então, estaria aí fora do
do padrão do Bolsa Família, mas aí depende de cada caso. Bem coladinho em Pindoretama está a Leidiane, ou Coladinha, que está lá em Pacajus. Tenho 17 anos de associada ao Sindicato Rural. Tenho 38 anos de idade. Sou agricultora. Fiz uma cirurgia no dia 1º de abril e o médico me deu o atestado de afastamento do trabalho. Meu agendamento para o INSS, por auxílio-doença, foi marcado somente para o mês de setembro. Será que eu vou ter direito ao benefício, professor Paulo Bacelar? Olha o que a gente falou aqui no início do programa, né? As marcações de perícia médica para muito tempo. Então, teria direito a auxílio? Sim, possivelmente. Se você tiver a comprovação da atividade rural, principalmente, não só a contribuição ao sindicato. Se você tiver um laudo bom atestando que você está incapacitada para o trabalho, porém o médico ele não vai garantir que você receba isso até setembro. Ele vai te dar um prazo para recuperação. Então é importante que você, no momento de fazer a perícia, você possa levar um novo atestado, um novo laudo mais recente para dizer que você ainda está incapacitada para o trabalho. Outra coisa é você procurar a Defensoria Pública da União ou um advogado particular já para entrar com ação na justiça por conta da demora da marcação da perícia. Podendo também entrar com uma data de segurança para analisar essa perícia logo, mas aí depende de uma análise mais técnica. Mas se você estiver esperando essa perícia até lá, é possível que o médico dê o benefício, mas não dê até setembro. Linha direta do Alerta Geral 085-99273-4353. Eu quero chamar a atenção dos nossos ouvintes, das nossas ouvintes, para essa pergunta e especialmente para a resposta do professor e advogado Paulo Bacelar, principalmente para quem não contribui para a Previdência Social. A mensagem é da Eliane, em Terra Nova, Pernambuco. Ela diz que o marido tinha câncer, recebeu LOAS e veio a óbito. Os dois tinham uma filha menor de idade. Ele deu entrada no INSS, mas o pedido do benefício foi negado. Aí ela diz, não tenho emprego e queria saber se a minha filha tem direito à pensão. Explica direitinho essa história aqui, professor Paulo Bacelar. Olha, Zanova, sempre a gente fala aqui, para quem recebe o BPC, que poderia contribuir com o segurado facultativo no plano simplificado de 11% do salário mínimo, e mantendo a sua condição de segurado. No caso de uma incapacidade posterior, poderia ter direito a uma aposentadoria por invalidez, ou até no caso de óbito, a família ter direito à pensão por morte. Então, quem tem BPC pode contribuir para dar direito à pensão por morte para seus filhos. Agora, quem tem BPC e não contribui, aí não tem direito à pensão, porque o simples fato do BPC, de recebimento do BPC, não gera direito à pensão. O que geraria direito à pensão seria a contribuição como facultativo de quem recebe o BPC. Então, nesse caso, infelizmente, essa família não terá direito à pensão por morte. Boa essa recomendação do professor Paulo Bacelar. Para você que recebe o BPC, pode também recolher para a Previdência Social, abrindo aí a perspectiva de aposentadoria e garantindo também outros benefícios. Júnior, em Hidrolândia. Tem uma vizinha com 60 anos de idade, mas ela não tem nenhuma prova, ou seja, de contribuição para a Previdência Social. Como fazer para ela conseguir a aposentadoria? Olha, Júnior, o professor Paulo Bacelar foi bem didático nesta edição do Alerta Geral sobre esse assunto, mas ele vai fazer questão de repetir para você e para milhares de pessoas as condições para as pessoas se aposentarem. Eu estou entendendo aqui que ele está perguntando como ela se aposentar na via rural, né, na zona rural. Porque contribuição, ela precisa ter contribuições, se for a atividade urbana, ter 62 anos de idade. Mas 60 anos de idade, rural, ela precisaria ter provas da atividade rural, como documentos em nome dela como agricultora, registro em posto de saúde como agricultora, filhos na escola, botando a profissão dela como agricultora, várias provas que ele poderia ir atrás para saber se ela teria essas provas para comprovar 15 anos de efetivo exercício da atividade rural, independentemente de ter contribuído para sindicato ou não. Não é obrigado, não é necessário contribuir para o sindicato. Não estou dizendo aqui que não vale a pena contribuir para o sindicato. É bom que contribua. É mais uma prova. Mas não é a prova única. Ela não serve como prova única. Mesmo que ela contribua 30 anos para o sindicato, ela não se aposenta só com isso. Ela teria que ter provas rurais de que exerce atividade rural diretamente para poder se aposentar. Nesse caso, ele poderia ir atrás
dessas informações para ver se ela tem algum documento na vida dela que ela tenha informado alguma vez a sua profissão em algum órgão público, alguma entidade, alguma coisa assim. Para finalizar, professor Paulo Bacelar, o Francisco Elvanildo em Canindé diz que é nosso ouvinte, ligado todos os sábados aqui com o Jornal Alerta Geral. Eu o convido também, Elvanildo, para nos acompanhar de segunda a sexta-feira no Jornal Alerta Geral. Ele tem uma dúvida. Eu fiz uma perícia no dia 9 de fevereiro de 2023 e até agora nenhum resultado da perícia. E aí, professor Paulo Bacelar, ainda está em tempo ou o INSS também já demorou demais nessa resposta ao pedido do Francisco Elvanildo? Olha bem, até o ano passado, o segurado que estava entrado no auxílio-doença, ele agendava a perícia, fazia a perícia, ele tinha que ligar para um telefone 135 para marcar o seu acerto pós-perícia, né? Então, esse acerto pós-perícia hoje é feito de forma automática. Na hora que ele faz a perícia, o próprio servidor já agenda o acerto pós-perícia. Então, ele precisa ver se isso está no cadastro dele, esse acerto pós-perícia lá no meu INSS. Com aquela senha do Gov que eu falei, ele pode entrar no meu INSS e verificar se tem alguma tarefa de acerto pós-perícia para o servidor concluir com essa perícia médica que ele fez. Final da nossa boa conversa aqui. A você, professor Paulo Bacelar, um nosso grande abraço a você, ouvinte internauta. Um bom final de semana. Obrigado, Luciano, mais uma vez. Eu fiquei feliz, mais feliz ainda esse programa, porque a gente pôde aqui falar de coisas no geral, né? Dar informações, cuidados com a senha e sobre provas também. Então foi muito, muito gratificante para mim poder passar para essa população aí sofrida do nosso Ceará e do Pernambuco, da Bahia, de outras pessoas que nos ouvem em outros estados, para que eles possam ter os seus direitos garantidos e não percam os seus direitos por falta de conhecimento. Essa é a nossa missão e o compromisso de levar a você, ouvinte internauta, informações seguras na área da Previdência Social. A você, o nosso grande abraço.